Hello, gente! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, onde vamos falar sobre o tão polêmico emocional no day trade. Por que polêmico, Ari? Porque é onde pega a coisa. A maior parte das pessoas, às vezes, ela tem a técnica, ela senta, ela faz o gerenciamento, ela não é tudo bonitinho ali, mas na hora de executar, eu recebo muitas mensagens de vejo o setup e não consigo entrar. Começo o trade e depois não consigo seguir o plano. Estabeleço um limite de perda, mas não consigo zerar o trade. E tudo isso vem por conta do emocional. Então, a gente sempre fala, né, que o trader ele precisa da tríade, da técnica, do gerenciamento e do emocional. E por que a gente falou nessa sequência? Porque a primeira coisa que a gente aprende realmente é a técnica. Depois a gente acaba construindo ali um gerenciamento, que é como ficar no trade, quantos contratos e tudo mais, a gente vai utilizar. E depois vem o emocional. Aí sempre vem a pergunta, mas se o emocional ele é o mais importante, por que eu não aprendo ele primeiro? Porque é igual na vida, a gente vai ter que errar antes, passar por situações para aprender a desenvolver o emocional. Então ele é o último desafio que a gente tem ali, só que ele é um desafio muito maior do que você aprender a técnica. E a gente vai falar sobre o porquê disso. Quando a gente fala sobre o emocional, como ter um emocional equilibrado, por que tudo isso é importante, algumas pessoas falam 80% do trade é emocional. Porque realmente, se você não tiver, né, um equilíbrio, acontece todas essas situações. Tem gente que sabe a técnica, tem tudo bonitinho e mesmo assim não consegue ter resultado. E aí sempre vem, é o emocional. Só que né, não adianta você ter técnica, ter tática, se você realmente não trabalha isso. Quando você começa a trabalhar teu emocional? Quando você começa a operar realmente, né, numa conta real ali, acaba pegando, porque você está colocando realmente seu dinheiro em jogo, e quando você ainda não solidificou a sua técnica e não construiu o seu gerenciamento. Por quê? Quando a técnica ela não está bem estruturada, não tem como você ter calma para realizar um trade se você não sabe onde tem que entrar, onde tem que sair, como você tem que fazer no momento da operação. Então fica muito complicado. Se você não tem gerenciamento, se você não abre uma posição sabendo quanto dinheiro você está colocando em jogo, quanto você vai perder, também fica complicado, porque qualquer perda que você vê ali que não está dentro do que você planejou, vai te estressar e vai acabar que você não vai aceitar, vai querer correr atrás e acaba até perdendo mais dinheiro, né? Então, por exemplo, você sabe por que acontece o dia de fúria, né? Então, muita gente tem isso no trade, que é não aceita a perda, não para no limite de perda, acaba fazendo trade, acaba, né, quebrando a conta. E aí, você sabe explicar o porquê que você não consegue, por exemplo, parar num dia de loss? Tudo isso acontece por conta do emocional. Então, aqui é o grande desafio, né? Mais um, porque eu acho que o day trader, ele só passa por desafios, né? Que é, primeiro você encontrar uma técnica ideal, aprender ela, testar ela, solidificar ela na execução, depois aprender a fazer um gerenciamento de risco, né? Olhar ali como você vai conduzir um trade, como que você vai se manter na operação, com quantos contratos eu vou entrar, quanto que está em jogo, já é ali um desafio. E por isso que é tão importante, né, que a gente saiba trabalhar muito bem, porque realmente é um super desafio a gente fazer isso, porque a gente vai ter que aprender a lidar com as situações. É igual quando a gente passa por desafios na vida, né, e é muito subjetivo, porque muitas pessoas passam por desafios, você pode até perguntar para elas, e às vezes o que funcionou para elas não funciona para você, porque são vidas diferentes. É igual no trade. Como que eu faço para não ter um dia de fúria? Eu posso te dar uma resposta que é o que todo mundo... Você vai estabelecer um limite de perda, você vai colocar trava na tua plataforma, você pode fazer tudo isso, e mesmo assim, para algumas pessoas, às vezes, só colocar a trava na plataforma funciona, para outras não. Então acaba sendo uma coisa muito subjetiva, não tem um caminho. Você tem coisas que você pode fazer que outras pessoas fizeram e deu certo para elas, mas que não significa que vai dar certo para você. Então você vai ter que aprender a trabalhar isso. E aí que tá o desafio, né? Quando a gente não tem um script, a técnica eu acho que ela é a parte mais, assim, direta, porque entra aqui, saia lá, que é o que não acontece no emocional. Você não tem faça isso, pode funcionar para um e não para outro. Então, é super importante. Como que você faz, né, uma análise do seu emocional? Aqui tá a parte que é um caminho que cada um vai ter que fazer, que é
você rever os seus comportamentos, né, que comprovem mudanças. Então, você vai ter que olhar lá para os seus trades, né, fazer o diário de trade, que é um monte de gente que já cansou de ouvir isso, mas a pessoa ela reluta em não fazer. Não adianta, não tem como você fugir disso. Eu não conheço nenhum trader que realmente ganhe dinheiro que não faça diário de trade, que é o quê? Você rever suas operações do ponto de vista técnico, do ponto de vista, né, de gerenciamento e olhar, nossa, eu fiz às vezes uma entrada onde não tinha setup. Por que você fez? Porque foi o teu emocional na hora que pesou e você entrou numa operação. Quando você vai construir esse diário de trade, é importante porque ali você vai conseguir ter uma análise do que você está fazendo que está comprometendo os seus resultados, com o que está fazendo com que você não consiga ter resultados. Então, por exemplo, eu mesma até hoje, eu tenho os meus defeitos como trader e você nunca vai virar um trader perfeito. Por exemplo, eu tenho o costume de fazer entradas muito antecipadas. Eu sei que isso é um defeito meu, então como eu já sei, eu me policio muito para, quando eu vou fazer uma entrada no trade, numa operação, eu me pergunto, realmente tem um setup ali? Porque eu tendo a querer antecipar a entrada antes dela formar o setup. E aí acaba que a maioria dos meus erros, dos meus stops que eu tomo hoje no trade, acontece por conta disso. Ari, mas você tem 5 anos, você ainda... todo mundo faz, você não é uma maquininha, você não faz tudo perfeito. Só que é importante que você tenha mapeado esses comportamentos. Tem pessoas que não aceitam a perda, estabelecem um limite de perda no dia, mas elas não param, elas vão, eu vou recuperar, eu vou fazer outro trade. Então, quando você se torna consciente do que você faz de errado, né, e de repente você pode ter vários erros, porque no seu início é exatamente isso que acontece. Quando você faz seu diário de trade, você vai olhar tudo que você faz de errado, você tem uma coleção de coisas. Você vai olhar e falar assim, nossa, quanto defeito que eu tenho como trader, e você não vai conseguir arrumar tudo de uma vez. Então você vai focar, né? Você vai lá analisar os últimos 20 trades que você fez. Qual foi o principal motivo ali do porquê eu perdi dinheiro e tomei stop aqui? Ah, foi por segurar um trade que eu deveria ter saído e aí a perda foi maior do que deveria ser. E aí você vai trabalhar nos seus próximos 20 trades em não deixar isso acontecer. Quando bater no lugar que eu tenho que sair do trade, eu vou sair do trade. E aí você começa a ajustar um por um. E é uma fase que você vai ajustando, 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 ajustando. E aí você começa a olhar, né, para esses comportamentos que você tem. E o mais legal é você olhar para a sua história, para os seus hábitos, né? Isso é muito importante. E o motivo de você repetir eles, porque o que faz a gente, né, evoluir na vida é a gente aprender com os erros. O que eu vejo no day trade, a maioria das pessoas, é que ela erra, mas ela não tenta aprender com aquilo, ela continua repetindo aquilo no looping, né? E quando você propõe coisas do tipo, faça um diário de trade, coloca a trava na plataforma, ela simplesmente nem tenta fazer isso. Né? E aí ela fala, é a técnica que não funciona, eu vou procurar outra. E aí, né, essa falta de fazer o que realmente deve ser feito faz com que a pessoa procure alguma fórmula mágica, ou eu vou contratar uma psicóloga, eu vou fazer uma consulta, ela vai me falar alguma coisa, e aí eu vou continuar fazendo trade, continuar com os meus erros, e uma hora, né, vai dar certo. Então, enquanto você não aprender a rever, você olhar para os seus hábitos e falar, olha, realmente eu estou errando nisso, e se comprometer a realmente melhorar, não tem como. Então, você tem que realmente fazer uma mudança real e profunda. E o mais importante, tenha um plano e esteja disposto a seguir o plano. Eu vejo que a maior parte das pessoas, ela cria um plano, mas ela não segue. Muita gente pensa, né, olha, eu quero uma vida assim, mas, né, se você não montar um plano para você seguir, para você chegar onde você quer, é muito complicado. Se você sai fazendo as coisas de modo disperso, você não tem foco. Por isso que eu falei que você tem que olhar nos seus últimos 20 trades, qual foi o principal defeito que você teve ali, defeito entre aspas, e focar em arrumar aquilo primeiro. Porque se você pega aquela lista, eu no meu começo, nossa, entrei onde não tinha setup, segurei um trade que não devia, fiz preço. Se você foca em arrumar tudo, você não consegue, porque você não tem foco. Então você foca primeiro um, depois o outro, e isso é muito importante. E aí o que eu vejo também é que a pessoa ela não faz isso, né? Ela não passa, como eu falei, o trader, você se tornar um trader é um processo.
Então todos estão procurando por um setup perfeito. Isso não existe, né? Você pode, às vezes eu vejo pessoas que até estudam técnicas boas, métodos bons, e não vai para frente. E a razão disso não é que a técnica é ruim, não é. A questão é que você tem que parar de responsabilizar os outros, né, a técnica, e começar a olhar para aquilo que você realmente não está fazendo, né? Porque ninguém vai poder fazer por você. Se você não está comprometido a realmente falar, eu tenho que fazer isso, é chato? É, mas você não vai ver mudança. E aí a pessoa corre atrás de outro curso, de outra técnica, de outro setup. É o que eu falei para vocês no meu começo. Lembra na aula anterior? Eu gastei 30 mil em cursos, né? Antes, e aí comecei a operar e mesmo assim deu errado. Ari, mas por que você continuou com o mesmo método? Porque eu comecei a fazer a lição de casa, eu comecei a rever os meus erros. E aí eu vi que o problema não era o método, o problema era o quê? Era eu fazer a minha parte. Que é o que ninguém pode fazer por você. Eu posso muito bem explicar, ensinar toda a metodologia, só que se você não ir lá, se você não treinar, se você não adquirir a fase da experiência, é uma coisa que eu não posso fazer por você. Então, não existe nenhum setup que vai ser 100% assertivo, e aí a pessoa pula de técnica em técnica. Quando você vê, as pessoas me mandam mensagens, 2, 3 anos no mercado sem resultado, né? E assim, por que você não tem resultado? Ah, porque eu ainda não achei o método. Ou às vezes a pessoa vem, eu quero aprender o seu método, porque aí eu vou ter... Eu não tenho fórmula mágica, eu não tenho alguma coisa. Eu tenho, né, existe um processo que você tem que passar e que, se você passar ele de uma forma estruturada, com um mentor que te acompanha e você fazer a sua parte, você tem grandes chances de conseguir. Só que de nada adianta você vir fazer um investimento, comprar um curso, tá aqui assistindo essa aula, se você não estiver disposto a fazer a sua parte. Ari, qual que é a minha parte? Acabei de falar, fazer o diário de trade, avaliar suas operações, se autoanalisar os seus comportamentos, porque aquilo que você faz no mercado, né, que você tem, só mais um trade, é uma coisa que você faz também na tua vida, não tem como você separar. Então, se você tem um objetivo, você tem que ser firme, porque o processo para você ser um trader vai exigir mudanças. Eu não sou uma pessoa disciplinada e quero ser trader. Ser disciplinado não quer dizer que você tem que ser um robô. Eu vejo que a gente confunde isso, acha que eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho que fazer um estudo pré-mercado, eu tenho isso, Não é questão disso, é você ser comprometido com você. Não quer dizer que você tem que virar um robô de acordar todo... Cara, se tem um dia que você tá mais cansado, tudo bem, eu vou dormir, eu quero descansar mais. Mas quer dizer o quê? Você descansa, mas que você tá comprometido na maioria dos dias com aquilo. Não é você virar um robô, tá? Mas que não existe o trader que não é disciplinado, então assim, mas eu sou assim, eu sou indisciplinado, é assim que eu sou e quero ser um trader, as duas coisas não coexistem juntas. Então, a aceitação de estar errado, de que você vai ter que cortar um trade, entende? Tem pessoas que são muito difíceis de você conviver, porque a pessoa ela quer sempre ter razão, ela quer sempre ser a dona da verdade. Quando essa pessoa ela vem tentar ser um trader, é muito complicado, porque ela não aceita, porque a minha análise tá certa, tá, só que você não vai acertar 100% do tempo. E você vai ter que aprender a aceitar isso, né? Então ser um trader vai exigir mudanças. E aí que a gente chega numa coisa que eu sempre falo, eu sempre mostro essa imagem, foi um desenho que eu fiz e ficou, e a gente sempre usa ele, que é a questão da curva de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Como é que funciona o processo, né? Você começa a aprender trade, aí você vai lá, aprende um pouquinho, aprende outro, e aí você aprende o que é frustrante, né, para quando a gente está aprendendo trade, é que você acha que está aprendendo, aí você fala, não, entendi isso aqui, mas na hora que você vai reproduzir, você perde. E aí isso é a parte que é frustrante, porque você precisa da fase da experiência. Não adianta você pegar uma receita muito difícil para fazer e achar que de primeira vai sair igual um prato de um chefe de cozinha. Porque não vai. Ele tem experiência para montar um prato onde tudo fique bom e fique equilibrado e fique bonito e apresentável. E o trader é a mesma coisa. Então, aí você começa lá, você vai ter perdas no começo, você vai ter uma curva de perdas. Eu não conheço ninguém, eu comecei, já deu tudo certo e estou ganhando. Porque não existe isso. Ninguém começa acertando, ninguém começa já sendo o perfeito da história. E aí que entra
por exemplo, pessoas que são muito perfeccionistas. Quando elas vêm para o mercado, elas tendem a sofrer muito, porque elas não aceitam estar erradas, né? E aí, você começa aqui a sua curva de aprendizagem, aí você aprende um pouquinho, e aí o que é frustrante ainda mais, você passa tempo aprendendo, e tem uma hora que você fala, nossa, eu sei tanta coisa, e mesmo assim eu não ganho dinheiro. Essa é a parte que a pessoa começa a se questionar, nossa, será que trader é para todo mundo? Será que realmente é para mim? Será que, né? Então, ali a pessoa começa a ter dúvidas, porque ela está se esforçando, ela está estudando, só que mesmo assim ela continua tendo perdas. Só que faz parte do processo. Aí começa, como que é a virada de chave? Não, quando que esse negócio começa a dar certo? Então, você começa a aprender e muitas pessoas não conseguem nem construir essa curva de aprendizagem. Por quê? Ela começa a aprender um pouquinho, aí ela tem a perda, não deu certo, eu troco de método. Aí ela começa de novo, um novo método, ela estuda um pouquinho, aí ela tem perda, aí ela vai lá, começa outro. A grande parte das pessoas vai ficar presa nesse loop, que é procurar a técnica perfeita. Ela quer fazer uma coisinha simples, basiquinha, facinho, e eu aprendi um negocinho, quando cruza um indicador, ele cruzou, eu quero entrar e quero que chova dinheiro na minha vida, entendeu? E aí não choveu, então eu vou procurar outra técnica, porque parece que o outro cara tem uma e aí vai dar tudo certo. E ela fica presa nisso por 2, 3 anos, pulando ali só na parte da técnica, né? Quando você vai construir a sua curva de aprendizado, é aquilo, você precisa construir, depois você constrói mais um pouquinho de aprendizado, mais um pouquinho, só que mesmo assim, você vai começar a aprender um monte de coisa e vai continuar perdendo. Por isso que eu falei na aula de gerenciamento que é importante que você comece com pouco, porque você ainda é inexperiente, você é iniciante, e aí a pessoa quer começar lá com a reserva que ela tem e ela torra tudo aquilo já na esperança de multiplicar aquilo rápido. Essa curva de perdas, ela fica astronomicamente grande para baixo. Eu já conheci pessoas, eu tenho 500 mil em perdas, eu tenho 1 milhão em perdas, eu tenho 30 mil, 10 mil. E aí, quanto menor é essa curva, mais rápido é para você recuperar depois quando você começar a ganhar. Agora, uma pessoa que já acumula 50 mil de perda para o mercado, pode ser que ela vá levar um ano, mais de um ano, para conseguir recuperar aquilo, né? E a pessoa tem que ter consciência disso. Não é porque depois começou a dar certo que você vai recuperar aquilo rápido. Isso é outro ponto, que quando começa a dar certo, a pessoa ela acha que ela vai recuperar rápido e aí, de novo, ela acaba errando tudo e perdendo mais. Porque você tem que entender, você levou um tempo, você vai levar um tempo para recuperar aquilo também. E se você teve uma curva de perdas muito grande, vai levar mais tempo ainda. E aí você tem que tomar uma decisão. Você realmente quer ser um trader? Então você vai começar com pouco e vai aprender a ganhar 50, 60 reais por dia. Tá? E aí essa curva de aprendizado, você vai consolidando ela. E aí, por que a curva de perdas vai acontecendo? Porque a curva de perdas, ela nada mais é do que a tua curva de experiência. Lembra? O chefe de cozinha, para ele fazer um prato legal, para que tudo esteja ok naquele prato, o tempero, o ponto da carne, a apresentação, o acompanhamento, cara, ele teve que primeiro aprender cada etapa. E para você ir consolidando cada etapa do seu conhecimento aqui, você vai tentar fazer e vai falhar, porque você não nasceu aí, né, Mister Maravilha, que já executa tudo maravilhosamente bem. Ninguém, não é assim, gente. Não é assim, tá? E aí, você ganha um pouquinho de conhecimento, consolida com a experiência, ganha mais um pouquinho, consolida com a experiência. Só que até você conseguir consolidar e crescer com essa curva de conhecimento e consolidar com a experiência, que você vai ter nas perdas ali, porque você vai ter que tentar, né? Você vai tentar, vai falhar, vai tentar de novo. E aí chega uma hora, quando que acontece a mudança de fato? Porque as pessoas, elas nunca conseguem passar desse primeiro estágio aqui. Por quê? É porque é difícil você continuar estudando e fazendo o que tem que fazer e continuar perdendo. Ela fica presa no looping. Tô perdendo? Vou fazer outro curso, vou procurar outra técnica facinha. Ela fica presa e ela não consegue consolidar essa curva, porque vai chegar um momento que você não tem mais o que aprender daquele determinado método. E você veio testando, veio experimentando tudo. Como faz, como não... Chega uma hora que você tem muita experiência,
Porque as perdas é isso, a experiência de não é assim, tentei, deu errado, tentei, tá. Aí você começa a ir aprendendo com aquilo e consolidando o teu conhecimento. Chega uma hora que isso aqui está tão bem consolidado que aqui começa o ponto que vocês chamam de virada de chave. Quem me conhece sabe que eu não gosto de falar assim, porque não é um ponto que, nossa, muda um negocinho, porque a virada de chave é todo dia. Eu, trader há 5 anos, você vê que se você, né, não se policia em algum momento, você acaba sim cometendo um erro de iniciante. Acaba perdendo dinheiro por bobagem, porque não é uma magicazinha assim que você faz e muda, tá? E aí, aqui é realmente o momento onde você começa a ter uma mudança nos teus resultados, porque aí você já tem muita experiência, lembra? O cozinheiro já queimou muito a carne, já errou muito o ponto do acompanhamento, tempero, e ele foi o quê? Estudando e foi fazendo. E aí chega um ponto que você começa realmente a ver a diferença, porque aqui você começa a aplicar o teu conhecimento, aí você começa a aplicar de uma forma correta, com a experiência que você teve, e aí você começa realmente a ter resultados. E aí essa primeira parte ela é muito mais demorada. Quando você chega aqui, que poucas pessoas chegam, que é começar a ver os pequenos ganhos ali, né? E aí se você continua fazendo a coisa certa e vai seguindo, você consegue recuperar. Porque quando a pessoa ela chega aqui e começa a ver os ganhos, que ela está recuperando as perdas, aqui também é outro ponto que é bastante complicado, porque a pessoa começa a dar certo, nossa, fechei 3 meses positivo. Aí ela já fala assim, nossa, agora eu vou super alavancar, porque eu vou recuperar de uma vez, e aí já vou começar a ganhar dinheiro, e aí vai dar tudo certo. E não é assim, você tem que continuar seguindo com a paciência, né? Não é começou a dar certo com 2, começou a recuperar as perdas, não é para botar 20 contratos depois, é para você continuar, aumenta mais um, vai. Você tem que ter a paciência. Esse é o ponto, lembra? É um processo. E aí, quando você começa a recuperar, você recupera mais rápido essas perdas que você teve, até que depois você começa realmente a passar a ganhar dinheiro do mercado. E aí, quando você começa nesse estágio, você não tem muito mais o que aprimorar, né? O que eu vou aprender de diferencial nesse método? Não tem. Aqui é a parte onde você já aprendeu tudo, você já é um expert. Só que aí, você começa o quê? A aprimorar. Você nunca vai poder parar de aprimorar. Que é o quê? Fazer diário de trade, olhar para os seus erros. Lembra? Eu falei, cara, eu tenho 5 anos, eu falei para vocês um erro que eu faço. Se eu não me policiar, eu acabo errando, eu acabo perdendo dinheiro. Então, aí sim você começa a ter ganhos, e aí mas mesmo assim, você vai ter que continuar trabalhando, né? Não é só você fazer a dieta para perder o peso, porque se você voltar a comer, você volta a engordar. Não é só seguir o plano para recuperar as perdas, começar a ganhar dinheiro, e depois do nada parar de estudar, parar de se desenvolver, porque o resultado para de vir. Não tem um dia, nossa, aprendi tudo que eu preciso. Os melhores traders, os que perduram, eles continuam estudando, continuam evoluindo, continuam fazendo diário de trade. Então, se você não gosta do processo, se você não gosta disso, se você acha que uma hora vai dar... Porque, de novo, as duas coisas não coexistem. E aí você tem que tomar uma decisão. Existe a pessoa que eu sou hoje e existe a pessoa que eu preciso ser para ser um trader que ganha dinheiro. Porque não existe. Não existe indisciplina, não existe isso e o trader, tá? Então, essa curva de aprendizagem ela é bem bacana e, como eu disse, poucas pessoas saem desse primeiro estágio, algumas chegam nesse segundo aqui e muitas do que chegam aqui que tinham tudo para dar certo, aqui quando começa a recuperar as perdas, ainda tem eu vou recuperar de uma vez e ainda acaba perdendo mais, né? E acaba também não saindo do lugar. Nunca consegue chegar, né, nesse estágio de fato de ganhar dinheiro e ir aprimorando o conhecimento. E aí que entra, né, uma outra coisa, falando agora sobre a parte do emocional, né, de ser humano, né? Eu vejo muita gente, como que você controla seu emocional, como controlar a ansiedade? Gente, você precisa ter ansiedade, porque uma pessoa que tem 0 ansiedade, ela não tem ali movimentação na vida para nada.
né? Você tem que ter um pouco de ansiedade para você ter aquele preparo. Eu, por exemplo, para estar aqui gravando para vocês, nossa, ontem eu comecei a arrumar minhas coisas, estava ansiosa, você revê o material aqui que eu vou apresentar para você. Você tem que ter um nível. Só que a ansiedade, ela começa a te atrapalhar quando ela é demais e não consegue deixar você viver sua vida. Né? Se eu estiver muito ansiosa, tô ansiosa para gravar, não consigo, aí comecei a gaguejar, aí sim, isso é comprometedor ao ponto de eu não estar conseguindo fazer aquilo que eu quero fazer, que é produzir uma aula bacana aqui para vocês. Então, as pessoas veem, como controlar as emoções? Você não é um robô, você é um ser humano. Se você não tiver emoções, aí tem alguma coisa de errado com você, né? Porque você tem que ter emoções. Você tem que entender que você vai falhar e que o erro no trade, ele é uma oportunidade para você analisar e corrigir. E sempre vai ser assim. E por mais que você tenha limitações, né, isso não pode ser um impeditivo para que você viva. É o que eu falei, qual que é o seu problema? A ansiedade. Eu fico tão ansiosa para entrar no trade que às vezes eu faço entradas antecipadas demais. Isso me impede de ser uma trader lucrativa hoje? Não, eu continuo fazendo. Então, é aquilo, é você trabalhar as suas emoções. E o que eu vejo é que muitas pessoas, como controlar? Não tem como você controlar, não tem como você jogar isso para baixo do tapete. Quanto mais você negar, né, pior é. Então, é uma coisa bem importante isso que as pessoas falam, né? Outra coisa é você não terceirizar a culpa pelas suas perdas. Né? A culpa é de... Eu vejo que muitas pessoas, quando começam nessa fase de analisar as emoções, o emocional, que o trade vai lá e exalta na gente, eu sou medroso, eu não entro no trade, isso é culpa dos meus pais, porque me criaram assim. Tá, só que hoje você é consciente disso, então para de terceirizar a culpa, né? Porque você vai ter que aprender a evoluir, você vai ter que aprender a dar um jeito. As pessoas de sucesso são assim. Não dá para você ficar culpando, é o método. Não, é você fazer a sua parte. É você criar inteligência emocional. Então isso é importante, não é só você apertar o botão ali, tá? E aí nessa parte de você criar maturidade emocional, de novo, a decisão é sua. Ninguém vai poder fazer a sua parte. Não adianta você falar, a culpa é isso. Cara, não tem como. Enquanto você estiver nessa parte do vitimismo, de não se desenvolver, não vai começar a ter resultado no trade nunca. Nunca, tá? Então você tem que parar de procurar resposta em terceiros, porque ela está em você se autoavaliar, se autotrabalhar, querer se desenvolver, tá? E tudo depende de ação, né? E uma decisão de você com todos os dias. Gente, eu falo para você, eu costumo falar para quem me acompanha, eu detesto fazer atividade física, eu detesto ir para academia. Mas mesmo assim eu vou, porque é uma decisão de que eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ter saúde. E eu preciso ter ação para isso. Qual é a ação? Comer direito e malhar? Ir para academia? Então, quando você toma, né, uma decisão, não é só você decidir. Eu decidi que eu quero ser trader, legal, mas o que você faz no final de semana mesmo? O que você faz domingo à tarde? Eu tô sempre no churrasco com os meus amigos. Então, cadê a parte de você ter ação para você chegar onde você quer? Se você não tiver isso, é muito complicado. E é aquilo, ninguém vai poder fazer sua parte. Não tem como você ir pro churrasco e deixar outra pessoa lá aprendendo, se desenvolvendo e falar, passa para mim. Então, a parte do emocional, ela é mais difícil porque é muito complicado você encontrar uma receita. Você pode ver várias pessoas falando, faça isso, faça aquilo, mas é você que vai ter que descobrir o que funciona para você. Claro que você vai conversar com outras pessoas, você vai ver o que elas fizeram, você vai tentar também. Mas você que vai ter que decidir aí dentro de você. Então, é uma parte de autodesenvolvimento que cada um tem que buscar em si. E isso é muito importante. Mas assim, além de você decidir que você quer ser um trader, você tem que ter as ações para isso. E muita gente na hora da ação, né, desiste. Vai passando os meses, vai desanimando, e isso faz parte da vida. E aí, outra coisa bastante importante, né, é você trazer o seu inconsciente para o consciente. Muita gente nem sabe o que erra no trade. E coloca a culpa no método, não sei o que lá, aí começa, o mercado deve ser manipulado, não sei o que, né? Você começa a achar terceiros para culpar. Então a pessoa, ela nunca olha, eu não tenho resultado no trade, porque os meus últimos 20 trades, eu fiz preço médio.
E no meu plano não era para fazer preço médio, mas eu fiz. Então, a pessoa ela não sabe os erros que ela faz, ela é inconsciente. Por quê? Porque ela não faz diário de trade. Se você não fazer, se você não avaliar, e não é um dia, não é uma semana, você vai, nossa, por meses, tem 5 anos, eu ainda faço um diário de trade. Ah, eu falei para vocês sobre um defeito que é entrar muito antecipado. Ah, e o outro? Tem outros? Tem. E tem épocas que eu vou olhar meus últimos 20 trades, apareceu outro erro. E eu falo, nossa, pera, eu tenho que trabalhar para isso aqui. Só que você só vai ter consciência desse erro quando você começar o quê? Olhar para sua história de vida, olhar para o que o seu inconsciente desencadeou, ações para te proteger da dor. É o que eu falei, tem gente que não aceita estar errado. Ah, por quê? Sei lá, quando eu era mais novinho, eu ia fazer a prova da professora lá, eu estava errado, eu tirava uma nota ruim, eu ficava mal, a professora brigava comigo, meus pais brigavam comigo, então aí o que acontece? Você criou uma crença que você não pode estar errado. Mas no mercado você vai estar errado. Algumas vezes você vai estar errado. E aí? Como que você vai lidar com isso dentro de você? Como que você vai aceitar que você não é perfeito, né? Para os perfeccionistas, eu não sou perfeito e eu vou errar. E eu vou ter que aprender a conviver com isso. Nem todo trade vai dar certo, nem todo trade vai dar ganho, tá? Então é a parte de você realmente olhar ali, né, para o que você faz no trade e tentar entender por que eu repito esse erro, por que eu não estou aprendendo com ele. Deixa eu olhar para a minha história de vida e olhar aonde ali, né, o que aconteceu comigo, principalmente na infância, que hoje faz com que eu tenha esse hábito, esse comportamento, tá? E aí você vai ter que cuidar ali das suas dores para que você consiga seguir um padrão, né, que não faz você cometer mais os mesmos erros, que faz você sair daquilo. Porque senão você vai ficar num looping de toda vez, eu erro isso, eu faço preço médio, e você não vai conseguir ter resultados, tá? E aí que entra, né, já falei para vocês, o trade não é só apertar um botão. Muita gente, né, quem vê de fora, ou às vezes, né, é só estar lá com o celular, aperta um botão. Não é só isso, né? O real peso emocional que tem por trás, todo o preparo que você precisa para realmente, porque o trader, ele precisa ser um atleta ali da mente de alta performance. E todos os dias está ali dando o seu melhor, né, para conseguir tirar um dinheiro do mercado. E é um peso emocional, assim, imenso, porque você vivencia assim, nossa, tô ganhando, tô perdendo, e agora começou a dar certo, começou a dar errado. Tem épocas que a sua performance vai cair, como é que eu faço? Tem épocas que vão ser muito boas, tá? Então, o real peso que a gente tem por trás de um trader da nossa vida é muito além do que os olhos enxergam, é muito além de apertar um botãozinho. Como às vezes eu vejo que muitas pessoas falam assim, a minha família não me apoia no trade, porque acha que você tá lá só apertando um botãozinho. Por quê? Porque eles não entendem. É só quem faz, é só quem é trader que entende o real peso que tem isso, né? Toda a preparação que precisa para realmente conseguir ter sucesso. E aí, gente, que entra, né, uma coisa que assim, eu acho que primeiro você tem que, ou você toma isso para sua vida, né, ou você não chega em lugar nenhum querendo ser trader ou qualquer outra coisa, que é seja você o seu projeto de vida. Tenha esse compromisso com você, né? Então, você quer ser trader? Ok, entenda que você vai ter que se comprometer com isso todos os dias. Todos os dias, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido dar alguns toques aqui que realmente sejam, né, que são necessários para que você trabalhe o seu emocional. E, de novo, eu sei que muita gente, quando começa a assistir essa aula, espera alguma receitinha, ela vai falar alguma coisa que vai acabar com a minha ansiedade ou que vai fazer eu ficar menos ansioso. Não tem receita, por isso que é tão difícil. Quando tem um script pronto, que nem eu falei na primeira aula da barra elefante, olha, quando dá uma barra grande, você compra aqui e põe o risco embaixo. Isso é simples, é fácil de executar. Agora, para um ansioso, você pode falar, faça isso, faça aquilo, pode funcionar para alguns, para outros não, porque não existe uma receita pronta. A receita é você olhar para dentro de você, descobrir isso e trabalhar. Porque o trader, de novo, 80% é emocional. Não adianta, eu vejo que muita gente põe um peso na técnica. Não é a técnica, é o emocional. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa série de aulas e que eu possa ter contribuído aí para ajudar vocês no caminho como traders. Espero que vocês tenham muito sucesso e vejo vocês numa próxima oportunidade.